Mas a minha história, tipo, é assim... Ai, gente, será que eu vou conseguir? Não, eu fui criada... né? Então tá bom. Fazer um drama, né? Hashtag chora Tati. Vamos subir a hashtag agora. Os trends. Não, eu fui criada pela minha mãe, meu avô, minha tia e minha prima. Nós morávamos sempre na mesma casa, né? Então eu fui criada por ela. E depois, enfim, eu tive uma fase da vida muito boa, onde minha mãe tinha um padrão de vida legal, então pôde proporcionar muitas coisas, mas teve uma época que já não podia mais. Então eu vivia as duas. Com quantos anos, né? Eu acho que eu já tava com uns 17, mas enfim, um bom período, assim, mas minha mãe sempre foi muito batalhadora, sempre trabalhou muito, assim, né? Ralava, tanto que eu falo que eu não tenho muitas memórias afetivas, porque era trabalho, trabalho, trabalho. E como eu não tive a presença de um pai, né, eu não tive uma identidade paterna dentro de casa pra eu poder, né, Então era sempre minha mãe que tinha que trabalhar, minha mãe que tinha que fazer, enfim, tudo isso. E aí, depois a gente passou por uma situação um pouco mais complicada, de aperto, a gente nunca passou necessidade, graças a Deus, mas era uma situação onde saiu do colégio, vai para um colégio mais simples, e vai cortando algumas coisas e tal. E graças a Deus ela sempre me ensinou isso tem os altos e baixos, agora a gente tá numa outra visão, enfim. E a minha mãe, ela faleceu em 2014, eu cheguei em casa, ela estava falecida, ela morreu dormindo, cheguei da faculdade. À noite? À noite. E vocês moravam só vocês duas? Não, aí já a minha prima já tinha casado e morava ela e minha tia. Meu avô também já havia falecido, que era a figura masculina paterna que eu tinha. Meu avô, ele já estava com 92, 93 anos, pai dela. A gente já esperava, né? Pela idade. Pela partida dele, por já ter uma certa idade, já tá com a saúde um pouco mais debilitada. Mas ele foi em julho, foi na Copa, inclusive no final da Copa. E a minha mãe foi em dezembro. Então foi um golpe, assim, pra mim. Porque eu perdi praticamente pai e mãe no mesmo ano, né? E eu ia casar no outro ano. E aí eu falei, puxa, já tava com as coisas do casamento tudo praticamente acertadas e tal, enfim, mas deu tudo certo, eu consegui, né, tocar, a gente tem que, né, seguir em frente, enfim, e aí depois disso tudo, né, da morte da minha mãe, ficou eu e minha tia, que ficamos juntas. Irmã dela, né. E aí depois casei, enfim, aí eu tive a Manuzinha, eu tive um problema de saúde na gravidez, eu tive trombose, então eu tomei 270 injeções pra Manuzinha nascer. Trombose? Foi bem complicada, era uma gravidez de risco, enfim, mas trabalhei até o último dia, né, continuei fazendo o que eu gostava mesmo de fazer. E aí, depois que eu tive a Manuzinha, logo com 3 meses, assim, aquele puerpério feminino, né? A gente passando por aquele turbilhão de emoções, eu descobri que eu fui adotada. Então foi toda uma... Amiga, então foi toda uma história, assim, e assim, o decor social é tão importante pra mim, esse projeto... Eu descobri. De que forma? É uma loucura. A história é tão longa que a gente vai ter mais 5 horas de podcast aqui, mas assim, resumidamente, a minha filha nasceu e a gente tinha um pediatra da família que sempre cuidou da família inteira, já era até um senhor bem de idade. Quando ela nasceu, eu levei a Manu pra ele né, avaliar e tal. E aí ele fez um comentário, como ela cresceu esse mês. Tipo novela mexicana. Novela mexicana. Novela mexicana. E aí eu falei assim, então não puxou a família do pai, porque é todo mundo baixinho e tal. Fiz uma brincadeira. Aí ele falou assim, nem a sua, porque a gente não conhece. Eu falei, como assim não conhece, gente? E aí aquilo me despertou, eu comecei a ir atrás e realmente descobri a verdade, né? Caramba! E hoje tô em busca dos pais biológicos, é uma vontade que eu tenho muito de conhecer, mas eu não tenho nenhuma informação, mas a história de vida é praticamente isso, por isso que o Decor Social é tão importante pra mim. Por isso que é um projeto que me traz muita alegria de fazer. Que história! Isso é uma história. E acho que o Decor veio um pouco depois que você descobriu, né, que era adotada. Não, aí veio 3 anos depois. 3 anos. Então foi por isso que eu acho que foi marcante pra ela o Decor Social. O Decor foi muito, assim. Eu saía daquele lugar, eu entrava no meu carro, mas eu chorava, assim. Chorava.
Eu chegava na minha casa e ficava louca, assim. Vamos doar todos esses brinquedos, vocês não brincam mais, vamos não sei o quê, enfim. Mas, cara, como é difícil a gente conseguir doação. Muito. Se você Muito falar, divulga difícil. tal coisa, divulga não sei o que, a galera não faz. Não faz. Não faz. Um post, Não adianta. sabe? Divulga a ONG, Tati, fala do esquece nosso isso. trabalho, entendeu? Poxa, as pessoas não fazem. Quem faz é quem você menos Quem menos espera. você espera. É nós fazemos o impressionante. café Tati, social. a gente tem quase 30 mil views aí desde o canal. Não tem nem 1.000 inscritos.